Eu vi Entre Armas e Livros, o documentário do Brasil Paralelo. Ah, eu vou dividir os comentários do Brasil Paralelo. Desculpa o barulho aqui que tá tendo obra aqui em casa. Não sei se dá pra ouvir. Mas o que eu vou discutir nesses vídeos, que eu vou fazer 3 vídeos, separar ele em 3 partes. Eu vou fazer a primeira parte, que é esse vídeo, sobre o gramscismo, que é o olavismo cultural. A segunda parte eu vou falar sobre pré-64, sobre, sobre os partidos políticos, principalmente os de esquerda. E a terceira parte sobre o regime em si. Eu até fiz um roteiro sobre quem são os autores do Brasil Paralelo. A maioria deles são patéticos, não tem formação. E eu acho que para você fazer um documentário tão extenso sobre história, você deveria chamar historiadores, né? Do mesmo jeito que eu, sei lá, eu chamaria um físico para fazer um documentário sobre física. A maioria é só palpiteiro político, é gente que escreve na internet, em jornal, etc. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso. Então, eu vou comentar nesse vídeo de hoje a partir de 1 hora e 38 minutos do documentário. E essa parte meio que não tem muito a ver com a história mesmo. É mais uma teoria da conspiração, do olavismo cultural, etc. Né? E eu vou mostrar que é muito engraçado essa parte, foi divertidíssima de escrever, que chega nos 10 primeiros minutos do vídeo, tem mais de um erro por minuto. Mas eu vou mostrar pra vocês que vai ficar mais engraçado, tá? Assim, é porque algumas coisas não chegam a ser um erro, algumas coisas são só um exagero, e outras coisas são. Não tem lógica uma coisa com a outra, é só teoria da conspiração mesmo. E o primeiro é a grande frase: qual é a questão do gramscismo? E que ninguém entendeu. A melhor forma de você ser um gramscista ortodoxo é nunca ter ouvido falar dele. Ai, ai, olha só. Mas calma que não é só isso, porque o autor argumenta. Por que hoje em dia a esquerda fala machista, racismo, homofóbico? Isso é gramscismo. Ai, ai, ai. Eu assim, isso parece comédia, né? Qual é a grande questão de você ser burro? Se você não estudar, você é burro. Ai, ai, ai. Vamos lá, né? Vamos continuar aqui então. 1 minuto e 39, 1 minuto depois. Quando a conversa, como começa a conversa das guerrilhas, a esquerda se biparte. Não é um conflito. É uma espécie de divisão de trabalho, onde uma pequena parte vai morrer nas guerrilhas. Nossa, que viagem! É muito patético. Não tem divisão na política, então você não leu o livro Fantasmas da Revolução, com certeza. Lá mostra todas as divisões que a esquerda teve pré-64 e pós-64, principalmente depois de 68. Não é uma bipartição, é total rompimento. Então aqui eu não sei se isso, não, eu acho que isso é um erro mesmo, mas talvez pode ser simplesmente uma imprecisão. Eu vou dar essa confiança para eles. Ah, no mesmo minuto, 1 hora e 39, FHC foi um dos grandes divulgadores de Gramsci no Brasil. Eu procurei no currículo do FHC e realmente ele fala sobre Gramsci, mas ele também fala sobre Weber e ele fala 6 vezes mais do que ele fala sobre Gramsci, ele fala sobre Marx. Mas isso não importa mencionar. E Weber tem pouco menos citação do que Gramsci. Enfim, não é como se ele tivesse sido um ideólogo gramscista. Ele simplesmente cita o autor porque é um autor relevante. Né? Vamos continuar agora. Essa parte é incrível. Olha só. Aos poucos, a estratégia revolucionária foi se infiltrando nas universidades.
A rebeldia tomou conta da juventude. A forma como a oposição, como ser oposição, passa a ser cool. A rebeldia tomar conta da juventude, o primeiro filósofo que eu lembro que fala sobre a juventude ser rebelde é Aristóteles. Aristóteles era gramscista? É porque assim, é muito ridículo, não tem como levar a sério isso. Não, a juventude rebelde, isso é quase que uma tautologia, né? E essa é a estratégia revolucionária de se infiltrar nas universidades, né? Depois eu vou comentar sobre isso. Qual era o grande barato, e agora eu estou citando também, tá? Qual era o grande barato de quem fazia humanas na USP entre 71 e 74? Tomar batido escondido ali, perto da Avenida Rebouças, aí ficava todo mundo bêbado 2, 3 horas da tarde. Ficava falando mal dos milico. Grande barato. Isso é, assim, eu não concordo com essas coisas aqui, claro. Mas a juventude é assim mesmo. Isso não é, isso não é uma papel, uma construção revolucionária de vamos acabar com. Não, cara, porque a juventude, ela naturalmente age assim. Eu não acredito que eu tenho que explicar isso. Vamos lá, 1 minuto e 41. Ai, ai, ai. Enquanto, por exemplo, Chico Buarque, o próprio Gilberto Gil, o próprio Caetano Veloso organizando festivais de alta relevância cultural, começaram a ditar algumas regras. Que regra que o Caetano Veloso e o Gilberto Gil começaram a ditar, cara? Além disso, não eram eles que organizavam os festivais, era a Record. É, é quase um react esse vídeo, né? Porque é muito engraçado. Ai, ai, vamos lá, 1 minuto e 42, 1 minuto depois. Isso começou 1 hora e 38, hein? 1 hora e 42. A mídia, uma vez apoiadora da intervenção militar, agora aos poucos ia sendo dominada pela esquerda através de ocupação de espaços. E aí eles já estão no governo Médici, tá? 1970. É a época que eles estão falando ali. E mostram um jornal de 29 de agosto de 1964. Eles falam que a mídia ela foi se transformando em oposição não por causa do que os ditadores fizeram, não. Mas é porque os comunistas invadiram a mídia. Só que a mídia já estava tomada, aparentemente, pelo documento que eles mostraram aqui, em 3 meses. Ai, ai, ai. 4 meses, 3, né? Depois o Olavo ainda conclui. Eles dominaram tudo. Ai, ai, ai. Aí o cara chegou depois, em 1 minuto e 45, e diz: O que viraram as universidades brasileiras? Pessoas que falam, eu estudei história e tal, mas estudaram historiografia marxista pra tudo. Porque tudo, pra eles, tudo que não é dele, tudo que não é essa narrativa aqui é marxista e tal. A maioria dos professores de história que eu conheço não são marxistas, tá? Ai, meu Deus. 1 hora e 45 ainda no mesmo minuto. O Olavo ele dá uma informação com uma referência muito boa. 2 dias antes da morte dele, ele me contou. Que? Não tem como provar isso, né? Então eu posso falar também que 3 dias antes dele morrer, ele me contou que ia mentir pro Olavo. É a mesma referência. Ai, ai, ai. Se funciona para um, tem que funcionar pro outro, né? Agora, 1 hora e 47, que é um combo de coisas fantásticas, né? 1 hora e 47. Nunca teve um movimento de repressão de fecharem cursos, de proibir publicação de livros, etc. Isso nunca teve. 1 minuto e 48. Não havia censura geral no Brasil. Isso não condiz com os fatos, com os relatos históricos. E logo depois, Picasso foi censurado, Balé de Bolshoi, eu não sei como é que se fala isso, foi censurado, Nelson Rodrigues foi censurado, a revista Playboy foi censurada, e o livro do Frei Beto foi censurado também. Primeiro eles falam que não tem uma censura e depois eles falam que tem.
Ai, ai, ai. E depois, aí, assim, pra fechar o documentário, rindo bastante, em 2 horas e 3, desculpa, em 1 hora e 59 segundos, um senhor comenta: hoje a narrativa é que os militares eram a direita, o que o meu entender é errado, já que eles eram um movimento revolucionário. Os caras estão achando que eles são de esquerda, cara. Eles estão achando que os militares são de esquerda, cara. Olha isso! Eles não eram a direita porque eles eram um movimento revolucionário. Ai, ai, mas vamos continuar aqui. O cara, em 2 horas e 3, ele ainda fala: a nova república é uma farsa. E eles são quem estão defendendo a democracia, tá? Que a esquerda não, a esquerda defende a ditadura. Aí a última conclusão é em 2 horas e 5. E ele diz: a revolução transmutou da guerra para os livros. Fez da história propaganda. Panfletou nas escolas, nas mídias e nas universidades. Formou uma nova geração brasileira. A hegemonia quase apagou o passado e perpetuou a narrativa de que um lado foi da guerra foi herói e outro opressor. Cara, vocês nunca leram um livro de história para falar isso. Ou se leram, vocês são muito desonestos mesmo, mentirosos. Porque nos livros que eu li, tanto de esquerdistas quanto de direitistas, todos falam sobre morte de inocentes, falam que os guerrilheiros de esquerda mataram inocentes também. Você tem no livro da Revolução, do Fantasma da Revolução, tem no livro do Hélio Gaspari a Ditadura Envergonhada. Todos os livros que eu li, toda a informação que eu tenho, o Nicolazzi fala sobre isso, o Paulo César Gomes fala sobre isso. Então é pura desonestidade intelectual quando se diz isso. Então, assim, eles querem fazer você pensar isso, não porque eles não leram, mas porque sabe que você não leu. E é por isso que você tem que ler, cara. Porque a mente precisa de livros da mesma forma que a espada precisa da pedra para ser bem afiada. Leia para não ser enganado pelo Brasil Paralelo.